Olá, meu nome é Sheila Harps. Eu vou apresentar o trabalho sobre a caracterização da epidemiologia temporal e espacial da cercosporiose da beterraba e o meu professor orientador foi o Leandro Luiz Marcuso. Então, a beterraba, de nome científico Beta vulgaris spp vulgaris, ela é bastante cultivada aqui no Alto Vale do Itajaí, depois do cultivo da cebola. Então, ela vem como uma fonte de renda alternativa depois do cultivo da cebola. E a principal doença que acomete essa cultura é a cercosporiose da beterraba, no caso, né? Causada pelo patógeno Cercospora betícola. Então, ela vai estar ocasionando pequenas manchas circulares com margem púrpura e o centro um pouquinho mais claro. E ela acontece quando tem alta umidade relativa do ar, normalmente, e temperaturas entre 22 e 26 graus Celsius. Então, com base nisso, o objetivo do trabalho foi caracterizar o progresso temporal e espacial da cercosporiose da beterraba nas condições de cultivo na região sul do Brasil. Os procedimentos metodológicos, o experimento então foi realizado entre os dias 15 de setembro a 15 de dezembro, nos anos de 2016 e 2017. O experimento foi constituído então de 4 blocos, né, com 5 fileiras onde tinham 50 plantas cada fileira, e 20 plantas foram demarcadas aleatoriamente nas 3 fileiras centrais. A análise espacial da doença, então, ela foi realizada aos 28 dias depois da semeadura, e a avaliação foi feita semanalmente para verificar a severidade da doença em todas as plantas demarcadas. Isso foi feito através de uma escala diagramática já proposta, né, por mais de 1000. Então, essa escala ela variava com uma porcentagem de 0,41% a 23,61%. Então, para esse experimento foram utilizadas sementes da cultivar boro e foram semeadas diretamente a campo. Entrando em resultados e discussão, depois então de ter feito essa realização, né, da avaliação espacial, contando então quais plantas tinham ou não a doença, os resultados, então, eles foram aplicados nos testes de RAM e Doublet, e os dados, então, obtidos, eles foram analisados pelo valor mais ou menos 1,64, estandardizado no teste de Z a 5% de probabilidade. Então, a partir disso, a gente montou essa tabela, justamente para mostrar o padrão espacial em linha de plantio da cercosporiose da beterraba, já submetidos aos 2 testes que eu comentei. Então, aqui eu peguei só um exemplo do ano de 2016, onde tem do primeiro ao 4º bloco, só que eu fiz isso com todos os blocos, né? Então, aí tem o M, que seria o número de plantas doentes, né? O R, que seria o número de runs, o D, o número de doublets, o E seria o valor esperado de R e de D, né? Para ambos os testes, a variância, né? Para ambos os testes e o valor estandardizado, daí para depois ter o padrão, ou o padrão ao acaso, que seria com a sigla AC, ou o padrão agregado, que seria a sigla AG. Aqui está essa mesma tabela, né, para o ano de 2017, com os mesmos atributos ali já colocados nas fórmulas e já aplicado os testes, né? Então, com base nisso, foi gerado o gráfico, né, da curva da severidade da doença. Então, com esse progresso temporal, né, da cercosporiose da beterraba. Dá para a gente perceber que teve uma diferença só ali no final, justamente por conta das condições climáticas, né, dos diferentes anos ali, apesar delas terem sido bem parecidas ali no decorrer do ciclo da cultura, no finalzinho, no ano de 2017, então, houve um pouquinho mais de chuva, o que fez esse tipo de diferença acontecer. Aqui tá as curvas, né, dos resíduos gerados pelo modelo de Gompertz nos anos de 2016 e 2017. Então, com base nos critérios que foram já pré-estabelecidos, né, para fazer esse tipo de comparação, as curvas, então, elas foram melhor ajustadas por esse modelo de Gompertz em ambos os anos, justamente pelo melhor ajustamento, né, tanto dos resíduos, né, quanto do erro padrão que foi feito, né, comprovando então
que o avanço da doença ele começa a crescer muito mais a partir da 6ª semana do ciclo da cultura. Entrando em considerações finais, constatou-se o padrão de distribuição espacial ao acaso acima de 99,6% para o teste de RAM e de no mínimo 99,2% para o teste de doublet, nos 2 anos de avaliação. E também concluiu-se que, então, o padrão espacial inicial da cercosporiose da beterraba é considerado ao acaso e o progresso temporal da doença é ajustado melhor pelo modelo de Gompertz, justamente devido à doença ser uma doença explosiva a partir do surgimento dos primeiros sintomas. E o experimento, então, ele vai servir de modelo, né, para trabalhos futuros relacionados ao manejo da doença. Então, seria isso. Meu agradecimento especial ao Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul para a realização desse trabalho e à Bolsa de Iniciação Científica PIBIC-CNPq. Obrigada.